Top 3 fundos imobiliários de tijolos de base 10 descontados para você investir em 2025. Um fundo de logística, um fundo de shopping e um do segmento híbrido. No vídeo de hoje uma análise completa desses 3 FIIs para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando o primeiro fundo imobiliário, que é o CPSH11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,14, ou seja, menos que uma coxinha com refri, você compra uma cota aí de um bom fundo imobiliário. O seu dividend yield 13,18% aí nos últimos 12 meses, ou seja, sua rentabilidade acumulada nesse período. O seu P sobre VP 0,79%. 21% aí de desconto em relação ao seu preço justo. O fundo imobiliário está muito barato. Liquidez média diária de 2,7 milhões por dia. Você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses na sua cotação de 5,97%. E analisando justamente essa cotação aqui nos últimos 12 meses, a gente vê que essa cotação saiu lá da casa de R$ 10,95 em fevereiro do ano passado, chegou aqui na máxima em R$ 11,12 em julho de 2024, porém a partir daí a cotação caiu aqui bastante, chegou aqui na mínima em dezembro a R$ 8,45, então quem investiu em dezembro aproveitou uma grande oportunidade de compra nesse FII. Depois essa cotação subiu aqui um pouquinho e agora está nesse patamar aí de R$ 9,14. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento aí de shopping. É bem difícil ter fundos imobiliários de base 10 de shopping. O seu número de cotistas supera aí 13.200. O seu valor justo seria R$ 11,64. Então você vê como ele está descontado aí no mercado secundário. A sua vacância física é de 4,40%. Vacância significa os espaços vagos dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. O seu valor patrimonial é de 927 milhões de reais, quase chegando aí a 1 bilhão de patrimônio, e o seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. E você pode ver aqui que a rentabilidade desse FII ela vem crescendo aqui ao longo do tempo. Em dezembro de 2024, esse fundo ele chegou a entregar 1,24% aí de rentabilidade e em janeiro de 2025, 1,11% de rentabilidade. Você pode ver aqui que é um fundo que foi criado aí recentemente, então ele não tem nem 5 anos aí de existência, foi criado em 2023. E os seus dividendos, eles seguem aí esse patamar, entre 10 e 11 centavos, tirando aqui esse mês aqui que foi um mês fora da curva. Em novembro e dezembro, ele estava pagando aí 11 centavos por cota e agora em janeiro ele pagou aí 10 centavos por cota. Pagamento esse que foi efetuado aí no dia 24 de janeiro. E o CPSH11, ele tem 6 ativos em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 lá em cima no Ceará. Então ele é um fundo imobiliário, como eu falei, recente, não tem muita maturidade aí no mercado financeiro. E aqui você pode ver os objetivos do fundo, que é investir aí em ativos de shopping center. E aqui nos comentários do gestor, ele comenta aí que no final do ano o fundo foi beneficiado aí com essas vendas natalinas, Então houve um crescimento aí de 5,5% aí nessas vendas. E isso ajudou aí bastante esse segmento, que é de shopping, bastante procurado aí pelas pessoas no final do ano. Aqui você pode ver o número de cotistas que vem aumentando aqui ao longo do tempo, desde 2023. E aqui é o resultado no mês de dezembro. Ele teve resultado de pouco mais de 6 milhões de reais, equivalentes a 8 centavos por cota, porém ele distribuiu 7,9 milhões de reais. Equivalentes a 10 centavos por cota, ou seja, ele tirou ali um pouquinho do seu caixa para manter esse patamar de dividendos. O ideal é sempre que o fundo gere um resultado maior do que o que ele distribui em dividendos.
Aqui você pode ver todos os 10 ativos aí do fundo imobiliário. Você pode ver que a área bruta alocável desses shoppings é de 450 mil metros quadrados, porém a área bruta alocável própria aí do fundo é de pouco mais de 39 mil metros quadrados. E ele tem participação em 8,7% aí desses 10 shoppings que ele investe. Então aqui você pode ver que a maior área bruta alocável do fundo é o Iguatemi Fortaleza, com 21%, seguido aqui do Iguatemi Alphaville, 14%, e Cidade Jardim, 13%. Porém, o shopping que gera maior renda para o fundo, de acordo com o seu resultado operacional, é o Cidade Jardim, 23% aí das receitas. E você pode ver que, de acordo com esse resultado líquido operacional, São Paulo é que gera maior receita para o fundo imobiliário, 64,8%, seguido aqui do Ceará, 19,1%, Rio de Janeiro, 2,8%, e Rio Grande do Sul, 13,2%. E você pode ver que as vendas em 2024 por metro quadrado também foram maiores do que nos outros anos, assim como o lucro líquido operacional também foi maior aí por metro quadrado do que nos últimos anos. E aqui você pode ver detalhadamente todos os shoppings que esse fundo imobiliário investe, muito bem explicado aqui, inclusive com fotos aqui para você ver. Eu vou deixar esse relatório dos outros dois FIIs aqui embaixo na descrição do vídeo. E atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário é um pouquinho elevada, de 16,99%, porém ainda dentro aí do limite aceitável para você investir aí com certa segurança. Já o segundo fundo imobiliário de tijolo de base 10 para você investir em 2025, lembrando que são 13, então fica comigo até o final do vídeo, é o GGRC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,12. O seu dividend yield nos últimos 12 meses, 12,34%. Seu P sobre VP, 0,81, ou seja, 19% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 2,3 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com essa liquidez. E ele teve uma desvalorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses, de 10,41%. E analisando aqui essa cotação no último ano, a gente vê que ela saiu lá em fevereiro na casa aí de R$ 11,36, subiu aqui chegando na máxima a R$ 11,60 aproximadamente. Depois essa cotação caiu bastante, chegou aqui na mínima em dezembro a R$ 9,08, subiu aqui um pouquinho e agora está em R$ 9,12. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística. O seu número de cotistas supera 141 mil. O seu valor justo seria R$ 11,32. Fundo imobiliário também descontado aí no mercado secundário. O seu último rendimento, 10 centavos por cota. A sua vacância física está zerada, o que é um ponto bem positivo aí para você cotista. E o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. E você pode ver que a rentabilidade desse FII ela vem crescendo aqui ao longo do tempo, sendo que ele chegou a entregar em janeiro de 2025 0,96% de rentabilidade. E até agora, em fevereiro, 1,03% de rentabilidade. E os seus dividendos, eles vêm crescendo aqui ao longo do tempo. Ele chegou aqui a entregar 9 centavos em dividendos por um longo período de tempo e agora, em outubro do ano passado, ele aumentou aí seus dividendos para 10 centavos e vem pagando esse valor desde então. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 10 de fevereiro. Então ele é um fundo imobiliário que tem uma lista aí de imóveis mais diversificada. Ele tem 5 ativos em São Paulo, 4 no Paraná, em Goiás 3, Minas Gerais 2 e no Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele tem um ativo em cada estado. E o fundo imobiliário ele publicou aqui um fato relevante, que foi a saída aí da Suzano de um de seus ativos, porém ele deixa claro aqui que o imóvel ele corresponde a 4,94% da área bruta alocável do fundo, enquanto que a receita gerada representa aproximadamente 3,76% da receita mensal de aluguel do fundo, ou seja, o equivalente
a 0,0042 centavo por cota. Então a saída da Suzano desse ativo não vai impactar tanto o resultado financeiro aí desse fundo imobiliário. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de dezembro de 2024, a gente vê que o fundo atualmente ele possui 29 ativos aí no seu portfólio e ele foi criado há um pouco mais de tempo, né, em 2017. Então é um fundo que já passou aí por diversas crises no mercado financeiro. E os seus contratos, eles têm um prazo aí médio de 6,1 anos. Então aqui o gestor ele faz um comentário aí de todo o cenário macroeconômico. Eu sugiro sempre que você leia os comentários aí do gestor do fundo imobiliário que você investe, para você ficar antenado aí nas estratégias de investimento do FII que você investe, né? E aqui você pode ver duas obras aí em andamento do fundo, né? Esse Todimo e essa Santa Cruz, sendo que essa obra aqui Todimo, 62% aí das etapas estão concluídas, restando aqui 38%. E essa aqui Santa Cruz, 94% aí das etapas estão concluídas. Então você pode ver aqui que o fundo ele gerou receitas em dezembro de 13,3 milhões de reais, subtraindo suas despesas que foram de 2,3 milhões de reais. Ele gerou um resultado aí de pouco mais de 11 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 11,6 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu também mais do que ele conseguiu gerar em resultado. E essa distribuição representa 0,095 centavos por cota. E você pode ver aqui nesse gráfico que o fundo ele tem algumas concentrações que você tem que ficar esperto, como por exemplo aqui Ambev, né? 14%, mais de 14% aí das receitas do fundo vem da Ambev e 16,85% das receitas do fundo vem da Americanas. Americanas que está passando aí por recuperação judicial, né? Todo mundo lembra no ano passado, né, daquele bafafá que teve em relação aí às lojas americanas. Então é um ponto de atenção aí para você ficar esperto em relação a esse FII. Aqui você pode ver que o número de cotistas vem crescendo aqui ao longo do tempo, sendo que São Paulo representa esse maior número aí de cotistas e a região sudeste representa aí 61,7% das receitas do fundo. A tipologia aí dos seus ativos, 58% são logístico, 22,24% industrial e 19,76% híbrido. E o grande segmento aí desse FII é o comércio varejista, 29,51%. Seguido aqui de alimentos e bebidas, 18,93%. E máquinas, equipamentos e veículos e peças, 17,34%. E você pode ver que mais de 92% aí dos contratos são reajustados pelo IPCA, 4,89% pelo IGPM e 3% pelo INPC. Então, se a inflação subir, esse fundo imobiliário ele pode ter receitas maiores. Além disso, você também está protegido aí da inflação, né, ao investir nesse fundo imobiliário. Em 2025 vão vencer aí 9% dos contratos. Em 2027, 30%. E a maioria, né, 47% aí dos contratos, vão vencer a partir de 2030. E aqui são todos os ativos que esse fundo imobiliário ele investe, né, onde você pode ver as fotos, área bruta locável, é tudo detalhado aqui para você. E atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário é de 8,22%. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade, de valor, para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. Já o terceiro fundo imobiliário, porém não menos importante, é o GARI 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 7,92, o seu dividend yield de 13,35% aí nos últimos 12 meses, o seu P sobre VP 0,85, ou seja, 15% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de quase 5 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez também. E ele teve uma desvalorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses
de 1,74%. E analisando aqui essa cotação no último ano, você pode ver que saiu lá em fevereiro do ano passado, por volta ali de R$ 9,12 aproximadamente. Essa cotação veio andando lateralizada aqui ao longo do tempo, até ali novembro do ano passado, onde essa cotação caiu bastante, chegou aqui nesse patamar de R$ 7,90, subiu aqui novamente e chegou aqui na mínima em fevereiro a R$ 7,82. Então, um fundo imobiliário aí que está bastante descontado, representando aí uma boa oportunidade de compra para você. Então, ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido. Ele investe aí em imóveis tanto do segmento logístico como também de renda urbana. O seu número de cotistas supera aí 292 mil. O seu valor justo seria R$ 9,30. O seu último rendimento foi de 8 centavos por cota. Então, o fundo imobiliário ele reduziu aí os seus dividendos. A sua vacância física continua zerada, o que é um ponto bem positivo aí para você. E o valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. A rentabilidade desse FII vem crescendo aqui ao longo do tempo, sendo que entregou aí em janeiro de 2025 uma rentabilidade de 1,06%. E os seus dividendos também são bem estáveis. Ele vinha entregando 9 centavos em dividendos desde fevereiro do ano passado até dezembro desse ano, onde ele baixou aí seus dividendos para 8 centavos por cota aí novamente. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 7 de fevereiro. E o fundo ele tem 40 ativos aí no seu portfólio, sendo 8 em São Paulo, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Distrito Federal, Rio de Janeiro também 2 em cada estado, e no Pernambuco, Maranhão e Goiás, um ativo em cada estado. Então, abrindo aqui o relatório gerencial do fundo referente ao mês de dezembro de 2024, a gente vê que o fundo ele tem um prazo médio aí de aluguel de 14 anos, a sua vacância tanto física como financeira estão zeradas, que é um ponto bem positivo aí para você cotista. E aqui o gestor ele comenta aí todo o cenário macroeconômico, ele comenta aqui também da projeção aí da taxa Selic, e ele ressalta aqui que o fundo ele não perdeu seus fundamentos, visto que em dezembro, no final do ano passado, a cotação do FII caiu bastante. Muitos investidores não gostaram daquela subscrição que foi feita. Muitos investidores também não gostaram dessa nova aquisição aí do fundo, em que ele contraiu uma dívida de 725 milhões com a compra de 15 ativos aí do grupo Carrefour. Então, muitos investidores não gostaram porque a alavancagem aí do fundo aumentou. Então, devido a esse cenário todo, o fundo, o gestor aqui do fundo, ele descreve que o Gary 11 não perdeu seus fundamentos. E ele também explica que essa subscrição aí que o fundo imobiliário fez, que não conseguiu nem captar aí a metade do montante inicial, ele explica que a aquisição aí dos 15 novos ativos não seria com o fruto dessa subscrição. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que o dinheiro da subscrição era fundamental aí para pagar essa dívida. Então aqui ele comenta também da venda de 2 ativos, que é o BRF Visa, que vai dar aí um respiro financeiro para o FII. E ele também comenta aqui da venda do GPA Campinas, que está em processo aí de documentação. Reavaliação dos ativos e aqui o novo guidance de dividendos aí para 2025, nos 6 primeiros meses, que está entre 8 centavos e 9 centavos por cota. Então, em dezembro, o fundo ele gerou receitas de 17,3 milhões de reais, despesas de 2,9 milhões de reais. Ele gerou um resultado líquido de 12,4 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 11,5 milhões de reais, ou seja, ele gerou um resultado maior do que a sua distribuição de dividendos, e isso é muito bom, gerando aí um resultado de 9 centavos por cota, isso em dezembro. Em janeiro vai ser aquele outro resultado ali de 8 centavos por cota, que a gente ainda vai ver no próximo relatório. Então você vê que atualmente o fundo ele tem 40 ativos aí no seu portfólio do segmento aí de logística e renda urbana. Os contratos são 100% atípicos, ou seja, de longo prazo. Prazo médio dos aluguéis 14 anos, 7 inquilinos high grade aí no seu portfólio, espalhados em 10 estados do Brasil. 66% aí das receitas
vem do segmento de renda urbana e 34% de logística. E a maior receita vem do estado de São Paulo, 26%. E o atacadão ele representa aí 31% das receitas do fundo, seguido aqui da BAT e do Grupo Mateus com 19% cada. E aqui são todos os 40 ativos aí do fundo imobiliário, onde você pode ver as fotos, a localização, a área bruta alocável, tudo detalhado aqui para você. E aqui ele comenta da alavancagem aí do fundo, que atualmente está em 35%. Porém, ele comenta também que essa alavancagem ela não vai ficar nesse valor, ela vai diminuir, né, ali para 24%, 25% aproximadamente. Hoje o fundo ele tem 441 milhões em caixa, que seriam suficientes para cobrir 9 anos das obrigações do fundo. Porém, ele detalha que esse caixa ele vai subir aí para aproximadamente 530 milhões. Então, é um fundo imobiliário que, apesar dessa alavancagem alta, ele tem contratos atípicos, né? Contratos muito longos, o que dá uma segurança aí maior também para o FII. E esses são os 3 fundos imobiliários aí de tijolos de base 10 para você estudar, analisar e investir em 2025. Qual deles você tem aí na sua carteira? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Físico Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui como recomendação de leitura para você esse livro, A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Excelente livro para mudança de mentalidade em relação a dinheiro. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o VGHF11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.